Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido irmão, minha querida irmã, muito obrigado pela sua companhia nessa nossa leitura espiritual. Já estamos avançando aí, estamos indo para o nosso 10º encontro aí, esse nosso 10º episódio do livro Jesus Cristo do Padre Karl Adam, que ele faz algumas conferências sobre a pessoa humana e divina de Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero que você curte e compartilha. Pesquise lá no Google, no YouTube, Apostolado Alimento da Alma. Esse é o nome do nosso canal. Compartilhe ele para os outros colegas. Temos o nosso canal do WhatsApp. Então, entra, siga o nosso canal. Nós já estamos com 100 inscritos no nosso canal no YouTube. Muito obrigado pelo seu apoio. Deus abençoe. Então, vamos fazer com que mais pessoas cheguem cada vez mais. Nós estamos cada vez mais melhorando. Vamos dar continuidade à leitura do nosso livro, Amor a Pobres e Ricos. Por outro lado, não se desfiguraria menos o texto evangélico se quisesse ver nele o programa de um reformador social à maneira moderna. Como sempre, o olhar de Jesus penetra fundo demais para que possa esperar a salvação de reviravoltas sociais puramente exteriores. Em particular, não vê um meio geral de fazer desaparecer a pobreza. Pobres sempre os terei convosco. A salvação e a libertação de todo o mal não se acham no presente, mas no futuro. A salvação é escatológica, por isso não se pode ter a pretensão de fazer desaparecer deste mundo toda a pobreza e toda a miséria. Deve-se antes dizer: a indigência neste mundo é eminentemente própria para desembaraçar o coração do homem dos desejos e liames terrenos e abri-lo às riquezas do reino dos céus. É na medida em que excita e torna mais profunda a necessidade que o homem sente de ser salvo. É o verdadeiro meio, o caminho direto que leva ao reino dos céus. Jesus ama os pobres não precisamente por serem pobres, mas porque, mais do que os ricos, tem fome e sede de justiça, mesmo que sejam publicanos e prostitutas. Parecem-se todos com esse filho a quem o pai diz: filho, vai trabalhar na minha via, e quem responde: não vou, mas depois, cheio de remorsos, vai. As riquezas, ao contrário, trazem o risco de saciar o coração do homem ao ponto de lhe tirar todo o gosto pelos bens celestes. Filhinhos, como é difícil entrar no reino dos céus os que põem a sua confiança no ouro. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. O que Jesus tem em vista aqui são as riquezas em si e o efeito que elas produzem por si mesmas no coração humano. O que manifestamente Jesus quer dizer é que, em si, a pobreza torna o homem incomparavelmente mais capaz de receber a boa nova da salvação. Este juízo é válido para todos os tempos e para todos os países, mas não é menos verdade que sempre e em toda parte haverá pobres e ricos que não merecerão essa apreciação. Jesus sabe-o muito bem. Pode-se dizer que não pretende de maneira nenhuma julgar por esse critério os pobres e ricos, tomados individualmente. Seu amor aos homens não admite nenhuma exceção e nada apresenta de uma luta de classes. Abraça também os ricos. Conhecemos a sua relação com Simão, o fariseu, Conhecemos as suas relações com Simão, o fariseu, e com Nicodemos, o doutor da lei, um dos principais entre os judeus. O rico José de Arimateia é expressamente citado entre os seus discípulos. Nas suas viagens era acompanhado por Joana, mulher de Cusa, intendente de Herodes, e por Susana e por um bom número de outras mulheres que o ajudavam com os seus recursos. Tanto podemos verificar, também os apóstolos não pertenciam às camadas sociais inferiores. Como ele, parecem ser da classe média. Não é, pois, necessariamente aquele que possui o rico quem terá dificuldade em entrar no reino dos céus, mas a riqueza dificultará a entrada.
Na maioria dos fariseus e saduceus, representantes da classe rica que dirigia o país, Jesus via materializarem-se de forma apavorante as funestas consequências do amor às riquezas, o que os impedia de segui-lo e os mantinha longe do reino dos céus. Eram o seu duro egoísmo e o seu orgulho. Punham o serviço do seu egoísmo nacional e do seu fanatismo o que de mais precioso fora concedido ao povo de Israel: pertencer ao povo eleito, a descendência de Abraão. Por isso, tinham acrescentado tantas complicações e práticas externas à religião que esta ficava ao alcance unicamente dos ricos. Assim, os pobres e os pequenos, não tendo nem tempo nem recursos para cumprir a lei, eram desprezados e considerados simplesmente como pecadores públicos. Nascida da riqueza e continuando a alimentar-se dela, a mentalidade religiosa dos fariseus comum só podia ser aquela que Jesus nos descreve tão expressivamente na parábola do fariseu e do publicano, cheia de complacência consigo mesmo e com as suas próprias obras e de desdenhosa altivez para com o pobre publicano que permanecia a um canto no templo. No fariseu, nenhuma fome e nenhuma sede de justiça, nenhum desejo de libertação, pois está satisfeito e contente consigo próprio. Por isso Jesus, combatendo os fariseus, ataca ao mesmo tempo a riqueza. Ninguém pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Daí esse aparente espírito proletário de algumas das suas parábolas. Não se deve ver nisso uma peculiaridade de São Lucas, nem uma consideração inspirada por um ideal econômico e social. É simplesmente a expressão enérgica desse profundo amor de Jesus pelo homem, que não se deixa cegar por nenhuma espécie de preconceitos de estado ou de classe, que não faz a menor distinção entre as pessoas, que vai buscar e sabe achar um homem vivo precisamente onde os preconceitos religiosos e sociais hereditários somente veem quedas e reprovação. Todas as vezes que se trata do amor de Jesus, não se pode deixar de pensar no filho pródigo. Todas as vezes que se trata do amor de Jesus, não se pode deixar de pensar no filho pródigo, a quem o pai acolhe presuroso e abraça com efusão e ternura. E na memória dos homens ficará também gravada a imagem de Lázaro, o pobre, levado pelos anjos ao seio de Abraão, enquanto o rico é atormentado no inferno. E todos, ricos e pobres, se lembrarão desse alegre banquete a que os ricos se negam a comparecer e a que são convidados quase à força. Os mendigos, os aleijados, os cegos e os paralíticos, e mesmo os que se arrastam pelos caminhos e ao longo das cercas. Essa predileção de Jesus pelos pobres e necessitados não lhe é, aliás, inspirada somente por considerações de ordem racional. Pela maior aptidão por esses deserdados, revelam para receber a mensagem da esperança. É nele um sentimento inato, natural, do coração, um sentimento que brota dessa necessidade tão forte de compaixão pelos que padecem, um sentimento que não pode tranquilizar-se enquanto houver quem sinta fome, nem estar enquanto houver homens mergulhados na tristeza. Por isso, ele próprio não quer ter onde repousar a cabeça, e exige de todos quanto desejam ser seus discípulos. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres. Seu amor pelos desgraçados não é somente uma exigência da razão. É uma espécie de necessidade íntima, um impulso interior irreprimível, uma exigência do seu coração. Jesus realiza em plenitude: os sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Do ponto de vista psicológico, esse amor de Jesus coloca-nos de novo em face de um heroísmo como nunca se viu igual na face da terra. Não se trata, porém, de um heroísmo vertical, mas horizontal e amplo, que se abre para o homem vivo a fim de testemunhar a mais terna dedicação à sua alma e a tudo que interessa à sua vida humana.
Como Jesus nos aparece distante do fanático, do profeta exaltado ou do místico que paira acima do que é terreno, o seu coração pertence aos homens, a cada homem tal como é, e com os seus sofrimentos e as suas alegrias. Jesus, com efeito, abre-se também às alegrias do homem. Ele não é como João Batista, o homem do deserto, vestido de pele de camelo, alimentando-se de gafanhotos e mel silvestre. Vive entre os homens e usa uma túnica inconsútil, bastante valiosa, uma veste ornada com as suas franjas que a lei preceituava. Frequentava o templo, vai à casa dos ricos, participa até das suas festas e alegrias, com tanta liberdade que seus adversários o censuraram como glutão e bebedor de vinho. Não hesita em fazer o seu primeiro milagre num alegre banquete de núpcias. Enquanto o esposo estiver com eles, os seus discípulos não devem jejuar. Dentre os mais íntimos, há um a quem estima particularmente e a quem deixa repousar sobre o seu peito. Enfim, pode-se dizer que toda a sua atividade, toda a sua vida, ele a colocou numa moldura tão encantadora, tão preciosa, tão arrebatadora, que é impossível não ver nele um poeta. A natureza inteira, suas figueiras e seus lírios, seus arbustos, suas vinhas, seus pássaros e as suas raposas, o brilho deslumbrante do sol e a terrível tempestade, tudo isso ele o evoca e anima com um gesto criador. Todos esses traços revelam uma grandeza, uma largueza de alma, uma amplidão de vistas, ao mesmo tempo que uma sensibilidade, uma ternura e uma delicadeza que em vão se buscaria nas almas simplesmente heróicas ou nas naturezas voltadas exclusivamente à ascese. Meu querido irmão, minha querida irmã, muito obrigado pela sua companhia. Reforço, curte, compartilhe, mande para seus amigos, seus parentes, os seus conhecidos. Deus os abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja